Olá, sejam muito bem-vindos. Neste vídeo eu quero falar um pouco sobre as motivações das nossas escolhas. Na psicanálise nós trabalhamos com um conceito chamado de fantasia, que ocorre quando as pessoas, principalmente na infância, não conseguem realizar desejos que elas têm e, por isso, elas acabam transformando aquela incapacidade de realizar esses desejos numa espécie de teatro na mente, e ela forma essa peça teatral e isso vai acompanhá-la pelo resto da sua vida enquanto ela não descobrir o que está acontecendo com ela e não mudar essa convicção, essa compreensão. Há um autor chamado J. Denazio, ele assina assim com esse nome, e ele vai fazer uma simbolização como se houvesse uma pessoa que vivesse a vida inteira com um óculos, com a lente azul, e enxergasse tudo através daquela lente azul. Isso acontece com as fantasias quando elas habitam a mente da pessoa, porque ela passa a conviver com esse olhar através da lente azul, através da sua fantasia, tudo aquilo que ela faz. Para exemplificar, eu quero trazer a questão dos religiosos, dos fariseus, que nós cristãos conhecemos bastante. O que leva uma pessoa fora do judaísmo a se converter ao judaísmo, ou uma pessoa de qualquer lugar se converter a uma religião? Como nós falamos nos primeiros vídeos dessa série, a questão da identificação é o ponto mais importante de tudo. As pessoas, elas buscam identidade, elas buscam identificar-se com algo. Nisso, por sua falta de identificação, surge uma falta, uma carência. E elas acabam aderindo a religiões, acabam aderindo a diversas práticas, acabam se apegando a diversas pessoas, a famosos, a ídolos. E o que acontece quando uma pessoa entra numa religião? Ela passa a abraçar os dogmas daquela religião, a abraçar as regras daquela religião. E tudo aquilo passa a se tornar verdade, muitas vezes nem porque ela concorde com tudo aquilo. Pode ser que algumas vezes aquilo pareça incoerente para ela, mas há uma necessidade com que ela cumpra com aquelas regras que para ela é incoerente, porque ela precisa dessa identificação, e é aquele grupo específico que traz essa identificação para ela, para a alma dela, para a carência e para o vazio que ela sente. E de repente essa pessoa começa a agir de uma forma mais expressiva, de uma forma mais enfática, mais agressiva, e essa agressividade com que ela começa a agir, dependendo da forma, do fanatismo que a determinada religião apresente, aqui no caso o judaísmo, aquele fanatismo, aquela ênfase, como o próprio Paulo matava os cristãos, ela acaba que acarretando outros problemas emocionais, outros problemas para si próprio. Porém, ao invés de identificar a raiz desse problema, que seria aquela fantasia, aquela carência inicial pela falta de Deus, o que ela faz? Ela acha que o problema está na agressividade, só utilizando como um exemplo. E ela tenta tratar aquela agressividade, ela tenta entender aquela agressividade. E o que pode acontecer com essa pessoa? Ela culpa a religião, que é o motivo de ela se tornar tão agressiva. Então ela sai daquela religião,
mas daqui a pouco ela entra em outra religião, porque ela precisa se identificar com alguma coisa. E aquela outra religião vai ter uma outra prática que vai prejudicar e vai trazer um mau comportamento que já está enraizado nela, mas ela acha que é a própria religião que faz isso com ela e não a própria adesão dela, a própria escolha dela em praticar aquelas coisas porque ela precisa se sentir acolhida. E essa pessoa ela vai rodar por diversas religiões e vai acabar no ateísmo. E vai acabar culpando os seres espirituais, vai acabar culpando Deus, a divindade, ou seja lá o que for, porque ela não conseguiu se identificar com Deus, porque ela buscou em todas as religiões, mas as religiões não lhe apresentaram a Deus, não lhe apresentaram essa paz. E aí ela vai para o ateísmo e ela começa a falar mal de Deus, sendo que o problema dela não é que ela se tornou ateia, ela até queria encontrar uma divindade, algo que lhe preenchesse. Mas o ateísmo dela é um ateísmo mimado, é um ateísmo birrento. É aquele ateu que não simplesmente não crê, mas ele se tornou um ateu para falar mal de Deus, porque a culpa para aquele vazio que ela sentiu por não encontrar na religião acaba sendo de Deus. Então essa pessoa ela vai caminhar a vida inteira culpando a religião, culpando Deus, culpando outras pessoas, sem saber, e isso é uma coisa que acontece muito, sem que ela saiba que o grande problema dela está na raiz do problema, está naquela fantasia infantil, naquele trauma infantil, naquele desejo infantil não realizado. E aí, por este desconhecimento, ele vai culpando a todas as pessoas e não olha para si mesmo. Porque, muitas vezes, pela ignorância de não conhecer as ferramentas corretas para chegar a essa compreensão, ou por não ter a autopercepção de analisar a si mesmo e chegar a essa percepção. Então, a fantasia, esse desejo não realizado, que pode ser por causa dos pais, não recebeu o carinho, não recebeu a educação que devia, pode ser pelo fato de ter sido muito mimado, é a falta da falta, porque o ser humano ele precisa de frustração, ele precisa sentir falta para que ele consiga, com o seu processo de evolução, amadurecer o próprio eu. Porque as pessoas que recebem não, elas precisam lidar com aquela situação. E quando a criança ela é muito mimada, ela tem tudo que ela quer, ela não sabe lidar com aquilo que ela não foi exposta. Porque ela tem tudo, ela não sabe o que é não. E quando chega na vida adulta, essa pessoa tem dificuldades, porque ela não sabe conviver com o não do chefe, ela não sabe conviver com o não do marido, da esposa, ela não sabe conviver com o não do filho. E aí, este processo de amadurecimento ele não acontece. E ela vai começar a culpar as pessoas que só lhe falam não, que estão erradas. E ela pode até culpar a si mesma, porque eu não consigo lidar com esse não. Só que o problema dela pode estar na raiz. E pelo desconhecimento, ela vai viver a vida inteira buscando soluções, buscando encontrar uma resposta, e culpa a religião, culpa os seres celestiais, culpa as pessoas, o chefe, o trabalho, a vida, culpa todo mundo. Porém, ela precisa fazer um retorno, um caminho de volta a si mesmo para se encontrar. E este é mais um dos passos importantes para que a gente, na nossa vida cristã, a gente se encontre em Cristo. Porque existem muitas pessoas que são salvas em Cristo, mas que a vida prática delas é uma vida completamente desequilibrada. E ela, apesar de ter a salvação em Cristo, ela vive uma vida desesperada, uma vida desequilibrada, uma vida de sofrimento, uma vida de infantilidade, porque ela não sabe lidar consigo mesma.
E aí ela busca em consagrações, em jejuns e orações, porém, ela precisa aprender a sabedoria do Evangelho, que é a vida prática de Jesus. Ela precisa não viver uma vida menos espiritual, mas uma vida menos espiritualizada. Ela precisa sair um pouco deste movimento de culpar a Deus e o diabo, de jogar a responsabilidade à vontade de Deus ou à provação ou ao bloqueio ou às barreiras do diabo, e voltar a si mesmo e tomar a responsabilidade para si. Como Jesus disse, que nós devemos tomar a nossa cruz e negar a nós mesmos, aprender a seguir a Jesus, aprender a praticar a vontade de Cristo, e para isso nós precisamos conhecer o Evangelho, e para isso nós precisamos praticar o Evangelho. Porque sem isso, você pode até ser uma pessoa salva, mas a sua vida vai ser sempre derrapante, sempre andando 2 passos e retornando 1 quilômetro. Por isso é importante praticarmos, conhecermos e praticarmos aquilo que conhecemos. A sabedoria do Evangelho nos ensina a termos uma vida prática aqui na Terra. Deus abençoe e até o próximo vídeo.